O general Cândido Mariano da Silva Rondon esteve aqui em Mimoso, sua terra natal. Ele nasceu exatamente aqui, em 1948, para a inauguração da escola que leva o nome da sua mãe e cuja construção ele tinha financiado. Uma viagem às origens e cheia de lembranças. Com 83 anos, Rondon já era conhecido como o desbravador do oeste brasileiro, o protetor dos índios e tinha sido indicado para o Prêmio Nobel. Rondon foi essencialmente um militar, um patriota, um positivista. Era um homem sério, íntegro, minucioso e determinado. No final da sua vida, ele aceitava modestamente, mas sem falsa modéstia, as homenagens que lhe eram feitas pelos governos, pelas lideranças indígenas, pela comunidade científica. É porque ele devia se lembrar daquele menino de Mimoso, Cândido Mariano da Silva, que, órfão de pai e mãe, saiu daqui aos 7 anos e conseguiu conquistar o respeito e a admiração do mundo inteiro. Filho de um vaqueiro pantaneiro. O pai era um vaqueiro, Cândido Mariano da Silva, um caboclo, um vaqueiro pantaneiro. De uma índia, descendente direta de índios Terena e Bororo. Rondon não chegou a conhecer o pai. Quando Rondon nasceu, o pai já havia morrido há alguns meses. E a mãe morreu quando ele tinha 2 anos de idade. Quer dizer, para qualquer um que você começa a contar uma história dessa, já com 2 anos de idade você fala, a vida desse menino não vai ser fácil. Ele não vai conseguir ser nada além do que um vaqueiro, um pantaneiro, um pescador pantaneiro. O menino Cândido foi criado pelo avô materno e pelas mãos do tio se mudou para Cuiabá, onde aprendeu as primeiras letras. A cidade era pequena, mas oferecia mais recursos que a localidade de Mimoso, onde nasceu. Se tornou soldado, com o objetivo único de seguir para a capital do país e ingressar na imponente escola militar que funcionava na Praia Vermelha. 6 anos depois, estava formado nos cursos de Estado-Maior e de Engenharia. E também se tornou bacharel em matemática e ciências físicas e naturais. Ele é um homem que tem origens rurais, origens numa cidade muito pequena de Mato Grosso e que encontra e dialoga com esse mundo e vem para o Rio de Janeiro, faz aqui toda a sua formação e toma no Rio de Janeiro contato com teorias, com ideias, com uma formação acadêmica, uma formação e um preparo como oficial e como militar, como engenheiro militar também, que vai dar a ele, acho que todo um instrumental de formação, mas também de um homem de prática, né, de atuação prática, para lidar com problemas que eram muito grandes no século XIX, né, e particularmente da atuação do Rondon nas questões das comunicações, da interiorização das comunicações, que vai ser a grande obra dele como homem público, acho que a grande marca dele e a grande contribuição. Em fins de 1889, Rondon foi designado para auxiliar o Major Gomes Carneiro na instalação de linhas telegráficas rumo ao interior do país. A ligação do Rondon com o telégrafo nasce de um aprendizado prático dele como auxiliar de uma comissão construtora de linhas telegráficas que pretendia unir o Rio de Janeiro a Mato Grosso, passando pela capital Cuiabá, e de lá até a fronteira com o que hoje é Goiás, né, com a margem do rio Araguaia, ou seja, fazer essa ligação para chegar até Cuiabá. Tá? Esse foi o percurso da primeira expedição, ainda sob Império, né, da qual o Rondon participou. O que marca a vida do Rondon e o que faz com que o Rondon tenha um comportamento totalmente diferenciado com relação aos índios, não só aos índios, mas as populações caboclas que também viviam aqui, que eram populações tão desprotegidas quanto as indígenas também. Foi um episódio que aconteceu na primeira inserção do Rondon na mata junto ao general Gomes Carneiro, ainda em 1892. E durante a madrugada, o Gomes Carneiro acorda o Rondon, chamando Cândido, acorde. O Rondon acorda e fala, pois não, general. E o general fala, escute,
E o Rondon fala: estou ouvindo, os pássaros estão cantando. E Gomes Carneiro diz: mas os pássaros não cantam à noite. Nosso acampamento está cercado pelos índios bororos. Levanta, desmonta o acampamento e vamos embora. E o Rondon não consegue entender como é que uma tropa do exército praticamente bate em retirada, foge dos índios. E pergunta para o Gomes Carneiro: mas nós somos vários homens, todos armados, né? Vamos bater em retirada, vamos fugir? Gomes Carneiro: sim, o território aqui é a terra dos índios. Nós somos os invasores. E seria uma covardia nós, armados, atacarmos eles apenas com flechas e tacapes. O primeiro-tenente Cândido Mariano da Silva Rondon, então jovem e ardoroso republicano, com 25 anos, engenheiro, participou do projeto desde seu início. 25 anos depois, a 1º de janeiro de 1915, ele inaugurava aqui a Estação Telegráfica Santo Antônio do Madeira, ligando definitivamente a atual Porto Velho ao Rio de Janeiro. Era preciso integrar melhor o extenso território nacional, que desde os tempos dos bandeirantes não recebia muita atenção. O telégrafo, naquela época, era a forma mais eficaz de comunicação. A ligação através do telégrafo se reduzia ao Rio de Janeiro, algumas das capitais do Nordeste e parte também do sul, do sul do Brasil, né? Principalmente no caso do sul do Brasil, em função da fragilidade que se percebeu durante a Guerra do Paraguai, da ausência de mecanismos rápidos de comunicação. A segunda expedição, da qual ele já é o titular, né, o responsável, a pessoa que vai comandar a expedição, ela é formada em 1900. De 1900 até 1906, e a construção da linha telegráfica de Cuiabá até a fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, atravessando todo o Pantanal de Mato Grosso, todas as cidades que hoje formam, grande parte das cidades que hoje formam Mato Grosso do Sul, né? Três Lagoas, Ponta Porã, Aquidauana, a própria Campo Grande, né? E várias outras estações menores. A distância dessas regiões não podia ser medida apenas em quilômetros. As dificuldades de acesso e de circulação das informações eram imensas. A ligação entre Mato Grosso, entre Cuiabá, mas e outras cidades de Mato Grosso com a capital federal, ou mesmo ainda com a corte, se fazia de navios, né? E uma comunicação por navios que fazia uma volta não só por dentro de todo o estado, por dentro do Brasil, mas também indo até a Argentina para depois poder chegar ao Rio de Janeiro. Havia, no final do século, já com a República, um sentimento de que o Brasil era um país imenso e não sabia-se de nada. Levava 30 dias para você chegar em Porto Velho via o Rio Amazonas e o Rio Madeira. Então era um troço difícil, qualquer notícia levava 30, 60 dias para chegar nos cafundós do Amazonas. E até então toda a comunicação se fazia por navio, né, 2 meses para chegar cartas, né, jornais também divulgava-se, enviava-se jornais do Rio de Janeiro, revistas por assinatura e tudo mais, mas chegavam 2, 3 meses depois ao seu destino, né? As próprias notícias, por exemplo, sobre a proclamação da República, chegaram em Cuiabá 1 mês e meio depois. A tarefa da expedição era das mais árduas. A cada dia, naquele pedaço desconhecido do território brasileiro, surgiam novas e enormes dificuldades. Primeiro, a hostilidade dos índios, que ele teve que conquistar a confiança dos índios. Depois, a própria dificuldade nos terrenos, em superar obstáculos, em atravessar rios, em montanhas, áreas com muitas pedras, com muitas árvores, com muito tudo, uma dificuldade, e também de manter o grupo unido em torno de um propósito, não só a elite que vinha junto com ele, mas também o pessoal que vinha para o trabalho de força bruta, mantê-los unidos, disciplinados e objetivados naquilo que deveria ser feito. Nesse momento nós temos um processo de imigração de europeus para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, para as plantações de café. Aqui não tinha uma economia tão forte, eram as drogas do sertão. Então, era borracha também. E o Rondon, então, ele diz, vamos utilizar essa mão de obra existente, esses índios, vamos educá-los para o trabalho, para outro modo de vida.
Então, acho que isso, em termos da sociedade ocidental brasileira, é importante, ele vai fazer e eu acho que aquele grupo que estava fazendo a República é um grupo que estava criando uma nova identidade no Brasil. O Rondon, em vários momentos do livro, em vários momentos da vida dele, ele deixa bem claro que ele não conseguiria realizar o trabalho que ele realizou se não fosse a participação, o apoio e o trabalho dos índios. Os índios conheciam a região, sabiam os melhores caminhos, então ele contou com a ajuda, com a informação, com o conhecimento, com a sabedoria e com o trabalho braçal, sim, por que não dizer, de várias nações indígenas espalhadas ao longo dos quase 2.000 quilômetros de território de Mato Grosso, por onde ele atravessou na construção da linha telegráfica. Mas nem só de indígenas ou de militares era formada a mão de obra das comissões comandadas por Cândido Rondon. Não há estatísticas sobre o número de trabalhadores civis que foram incorporados contra a própria vontade, de forma compulsória, à construção dessas linhas. Não há estatísticas, não se sabe também sobre o número de indígenas que foram voluntariamente ou não incorporados à construção da linha telegráfica. Sabe-se, tem poucos registros sobre isso, sobre grupos de populações urbanas, inclusive, envolvidas ou não em alguns motins, revoltas ou pegas mesmo em casas de correção e de detenção e que foram levadas, deportadas para essas regiões e que foram incorporadas à construção como se fossem militares. Enfim, um trabalho organizado em feitio militar, em grande escala, porque incorporava centenas de soldados, mas incorporou também centenas ou talvez milhares de trabalhadores civis que não pediram para entrar na Comissão Rondon e nem eram assalariados. As expedições se seguiam uma após a outra. Havia sempre uma nova região a ser explorada e integrada. Era preciso ligar Cuiabá à bacia do Rio Amazonas. Começando de novo em Cuiabá, mas aí subindo em direção à região que hoje é o Acre, e que fazia parte naquele momento de uma região recém-anexada ao Brasil, através de um movimento de guerra, de um conflito armado. Então a anexação do Acre, então de novo o telégrafo cumpre essa função também, de estabelecer a ligação dessa porção recém-incorporada ao Brasil com o governo central, com a região central, com a capital federal e com o restante desse território brasileiro. Até então, isso aqui era apontado em todos os documentos históricos como região desconhecida. Ele fez um trabalho de mapeamento dessa região, de estudo antropológico dos costumes dos indígenas, deu nome aos rios, identificou quais eram as foz, os comprimentos dos rios, enfim, fez um trabalho geológico, cartográfico dessa região e por conta disto é que Rondônia efetivamente existe. A Comissão Rondon, ao longo dos seus 20 anos de funcionamento, esticou pelo menos 6.200 quilômetros de fios telegráficos e inaugurou 71 estações como esta aqui de Ji-Paraná, que é uma das poucas construções que restam dessa época. Veio não só abrindo um picadão e lançando essa linha telegráfica, como também estudando a botânica, a geologia, as pessoas, tinha um respeito muito grande pelas pessoas que ele encontrava, que ele sabia, que moravam aqui, não só os índios, mas também as populações tradicionais aqui dessa região, e veio abrindo um local de uma forma única. Ninguém entrava aqui no meio, no coração de onde hoje é Rondônia, não só pela mata, pelas condições climáticas e etc., mas também pelos índios que aqui habitavam, que eram considerados um obstáculo, não tinha nem seringueiro ali. Os seringueiros estavam próximos aos rios que hoje contornam o estado, mas ali o meio ele foi o primeiro realmente a passar e de uma forma maravilhosa. Gostava de registrar tudo, fazia relatórios com minúcias, inclusive, da sonoridade dos batuques dos índios que ele encontrava pelo caminho. Se ele soubesse, talvez, fazer partitura, ele teria esse cuidado de fazer as partituras nos relatórios dele. Tamanho era a abnegação dele pelo meio em que ele estava. A grande marca, talvez, da comissão, ou das comissões que ele comandou e que acabam sendo chamadas no singular como Comissão Rondon, mas foram várias, tem esse caráter de ser uma penetração, que ele pretendia, ordenada dos territórios por onde passava. Uma região
com ocupação humana, sem dúvida, ocupação produtiva também, mas que era considerada por quem olhava da região central do Brasil, né, naquele momento, como objeto dessas intervenções e de necessidade para estabelecer uma comunicação mais rápida e principalmente para administrar esse território ainda tão distante do governo central. Rondon detinha a informação. Rondon sabia, conhecia os caminhos, Rondon sabia onde estavam as terras agricultáveis, onde estava o minério, onde estava o ouro, as pedras preciosas, onde estava a água. E ele não guardou essa informação para ele. Ele disponibilizou essa informação ao país. Ele possibilitou com que o país pudesse se programar, se organizar para ocupar um território brasileiro que ainda não estava ocupado e que era totalmente desconhecido. O trabalho do Rondon revelou o Brasil aos brasileiros. Depois do intervalo, a aventura de Rondon com o presidente americano em plena selva e o desafio de desbravar todas as fronteiras do país. A população indígena atualmente no Brasil é estimada em 500 mil pessoas. São 220 povos, são 180 línguas. O Rondon achava que os índios poderiam evoluir até uma civilização ocidental, mas ele aprendeu com os índios a sabedoria e o respeito à natureza. E foram os índios também que o ensinaram a conhecer uma enorme região do Brasil que era tida como zona desconhecida, como Rondônia e o Rio da Dúvida, que é onde nós estamos. A expedição de reconhecimento do Rio da Dúvida é mais um capítulo épico na história de Cândido Mariano Rondon. O destino do rio, que tem sua nascente no Mato Grosso, era um mistério. Havia quem dissesse que seguia em direção ao sul, rumo à Bacia do Prata. Mas não estava descartada a possibilidade de que pudesse desaguar na Bacia Amazônica. Para tal expedição, Rondon teve a companhia do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Quando Roosevelt perdeu a eleição de 1910 ou algo assim e ficou meio entediado, já tinha ido para a África matar leão e elefante, sei lá, ele era meio metidão a um machismo especial americano da época, ele resolveu fazer uma outra viagem para ver se o nome dele reaparecia na mídia. E aí, por várias sortes, ele terminou descobrindo que queria fazer uma viagem na América do Sul. Primeiro era a Argentina, aí depois teve um negócio do Brasil. Alguém falou, olha, tem o Brasil e tem o Rondon. O objetivo do Roosevelt era recolher material para o Museu Americano de História Natural, eles geralmente fazem isso, o material está lá, está bem guardado, tem uma parte do material exposto. E o Rondon fala, não, eu vou ter o maior prazer em levar o ex-presidente americano, mas eu quero incluir na expedição a cartografia do Rio da Dúvida, para que parte da produção do conhecimento científico feito durante essa expedição fique aqui no Brasil. Ele é indicado pelo presidente da República para acompanhar o Roosevelt nessa expedição. A fala dele, a gente, pelos registros que tem, é que ele condiciona que essa expedição deve ser científica. Então ele condiciona que não deveria ser, digamos, um passeio, né, um turismo, mas agregasse um trabalho como ele fazia. Qual era esse trabalho que ele fazia? Ele agregava e integrava suas equipes profissionais de botânica, de zoologia, geólogo, linguista, antropólogos. Para se encontrar com Rondon, o ex-presidente teve que contornar toda a costa leste da América do Sul, entrar no Rio da Prata e subir até a fronteira com o Mato Grosso. Em Corumbá se uniu aos brasileiros. O grupo seguiu até Cáceres e de lá se deslocou em direção à nascente do Rio da Dúvida. Com fama de aventureiro, Roosevelt já tinha explorado a África, mas foi aqui, na selva brasileira, que ele descobriu como pode ser hostil o mundo selvagem. O rio, que em seu começo se mostrava tranquilo, foi ficando cada vez mais caudaloso e acidentado. Quando uma queda d'água surgia, a equipe era obrigada a abrir picadas na mata e arrastar as canoas até um ponto em que o curso voltasse a ser navegável. Se uma canoa afundava,
o jeito era derrubar uma árvore e construir outra. Acampavam nas margens em busca de exemplares da flora e da fauna da região. Os registros fotográficos são de deixar qualquer ecologista de hoje em dia com os cabelos em pé. Mas a natureza deu troco através dos insetos da região, mais especificamente falando, com os mosquitos que atacavam os viajantes sem dó. Rondon, que já estava habituado a aventuras como aquela, não sofreu tanto, mas o mesmo não se pode dizer de Theodore Roosevelt. Teve malária e ficou à beira da morte. Chegou a pedir que o grupo o abandonasse, mas Rondon nem cogitou a ideia. Chegaram ao Rio Madeira, afluente do Amazonas, 59 dias e quase 700 quilômetros depois. A dura jornada fez com que Rondon rebatizasse o Rio da Dúvida. Daquele dia em diante, passaria a se chamar Rio Roosevelt. E ao final o Roosevelt chegou em Manaus muito cansado e etc., mas com a glória de ter feito essa viagem, que é uma viagem para a época muito extraordinária. Foi feito em 1914, né? Retiraram eles de maca, no final ele não conseguia andar mais. E ele, inclusive, consta da autobiografia que ele escreveu, quando ele se retirou dessa região, ele disse que tinha certeza que a vida dele seria encurtada. Ele foi o mais jovem presidente dos Estados Unidos e morreu com 40 e poucos anos em função dessa viagem, dessa loucura. Roosevelt, então, dedica os últimos 4 anos da vida dele, os últimos 5 anos, Roosevelt morreu em 1918, a divulgar a vida e a obra do Marechal Rondon. É Roosevelt que apresenta para o mundo o trabalho que o Rondon estava desenvolvendo aqui. Tanto que em 1919, Rondon ganha o prêmio Livingston. A medalha tem 104, 105 anos, apenas 32 pessoas receberam essa medalha e até o momento Rondon é o único brasileiro que recebeu essa comenda dada pela Sociedade Geográfica Americana. So it's a pretty stiff bar of achievement to have to rise to for someone to receive it. And so the fact that Cândido Rondon, is that close, was given it is quite an extraordinary thing. And it was that combination of being a humanist as well as a scholar that made him be qualified for this. Se Roosevelt não tivesse vindo aqui, o mundo não tomaria conhecimento do que estava acontecendo na Amazônia, que estava acontecendo no trabalho de um grande homem. No ano passado, para celebrar os 100 anos dessa expedição, o engenheiro Marc André Meyer, os coronéis do Exército Irã Reis e Ivan Carlos Gingri Angonese e o professor americano Jeffrey Lehman resolveram refazer parte do trajeto utilizando caiaques. Eu sempre tive uma fixação muito grande, para mim é o meu norte, como explorador, é o Rondon. E eu já tinha homenageado o Rondon na descida do Rio Negro, fazendo a biografia dele. Na descida do Amazonas, a primeira parte, fazendo Manaus-Santarém, eu tinha chegado até o rio Cuminá. Ele, como general de divisão, na época de demarcações de fronteiras, ele tinha subido o rio, que na época era o mais difícil de subir, e ele assumiu essa responsabilidade. Então, tinha homenageado nesse trecho. E surgiu nessa mais uma oportunidade de homenageá-lo. Então, imediatamente eu disse, tamo junto. Nós levamos nessa expedição 21 dias. Foram do dia 21 de outubro a dia 13 de novembro, com um intervalo de 2 dias com um empecilho que houve no caminho, que nós encontramos os índios Cinta Larga. Nós fomos a expedição, em homenagem à original, que maior percurso realizou. Nós descemos no quilômetro 256 em diante, e as outras começaram do 420 até a Foz. Finalizando essa epopeia, foi uma vitória, foi uma vitória de missão cumprida, atingimos o objetivo de rememorar esse passado. As missões telegráficas haviam chegado ao fim, mas logo outra se apresentou. No final da década de 1920, Rondon foi designado como inspetor de fronteiras. Uma nova saga o esperava. O que acontece no final do século XIX e começo do século XX? Grandes acordos internacionais que foram comandados, esse trabalho das relações internacionais foram comandados pelo Barão do Rio Branco. Que bom que o país teve uma pessoa como o Barão do Rio Branco, que fez um trabalho diplomático, político, que culminou com os acordos internacionais que delimitaram os limites entre o Brasil e quase todos os outros países da América do Sul.
E o Barão do Rio Branco fez um trabalho diplomático político, mas o ato de demarcar as fronteiras, de colocar marcos nas fronteiras, isso foi feito pelo Marechal Rondon, em mais de 17 mil quilômetros, desde o Rio Grande do Sul até Roraima, com uma quantidade absurda de marcos. Eu não sei precisar para você nesse momento quantos marcos foram colocados. O importante é que nenhum marco foi questionado por nenhum país. Os militares têm que colocar uma pessoa da sua confiança. Então o Rondon é um quadro, eu acho, bastante interessante para o Exército, importante para o Exército, conhecedor. Ele tinha trilhado, né? Ele não fica... Mato Grosso já era uma extensão, que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que é hoje, e Rondônia. Ele conhecia tudo isso aqui. Eu costumo definir que as fronteiras brasileiras elas se consolidaram na pena de Rio Branco e nas botas do Marechal Rondon. O trabalho começou no rio Oiapoque, que faz divisa com as Guianas. No caminho, comunidades ribeirinhas e tribos como a dos Benarés. A aproximação com as mais diversas etnias das regiões de fronteira tinham um objetivo claro. O Estado brasileiro se colocando ali na fronteira, além do mais, ele nacionaliza aqueles índios. Aqueles índios são brasileiros. De barco, subiram o rio Amazonas. O destino era o Monte Roraima e a tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana Inglesa. A empreitada exigiu esforço. Os índios macuxis foram recrutados para auxiliar a expedição. Do acampamento à beira da montanha, dava para ver o tamanho do desafio. A altitude beira os 3.000 metros. Após uma caminhada longa e exaustiva, lá estava Rondon em um dos pontos mais altos e mais remotos do país. A vista deslumbrante, como é até hoje. Para celebrar o feito, foram hasteadas as bandeiras dos 3 países que se encontram naquele local. Veio palmilhando essa fronteira em lugares que nunca ninguém tinha passado, outros sim, reencontrando marcos, lançando novos marcos, estudando a viabilidade da fronteira, militarmente falando, mas também do ponto de vista econômico, estudando as populações tradicionais que existiam ao longo da fronteira, onde tinha índio, onde tinha quilombola, onde tinha ribeirinhos, e propondo ações governamentais para que essa fronteira fosse mantida. Aqui é o Forte Príncipe da Beira, fronteira com a Bolívia. Ele foi construído em 1776 pelos portugueses para defender a sua colônia, o Brasil, do ataque dos inimigos, os espanhóis, que ficavam do lado de lá do rio Guaporé. Rondon esteve aqui em 1919, quando ele estava levantando dados cartográficos para a elaboração do mapa dessa região, e uma última vez, em 1930, quando ele foi encarregado pelo presidente Washington Luiz de proceder a uma minuciosa inspeção das fronteiras em vista de sua segurança e de seu povoamento. O Forte Príncipe da Beira e o forte que o antecedeu, o Forte Nossa Senhora da Conceição, eles têm um papel fantástico na definição da fronteira ali. Nós poderíamos falar espanhol aqui, onde hoje nós falamos português, porque isso aqui era Espanha, quando os portugueses chegaram ali em 1750, mais ou menos. Em 1753, o primeiro governador-geral da capitania de Mato Grosso, ele expulsou os espanhóis que estavam na margem de cá do rio Guaporé e colocou ali uma guarda que no futuro virou um forte, foi destruído por uma enchente e hoje é o Forte Príncipe da Beira. Com a proclamação da República, ele foi lacrado, fechado, abandonado, e foi reencontrado por Rondon uns 20 anos depois, e ele de fato não só encontrou, como ele estudou aquela região, limpou o entorno do forte e já preparou o forte para a sua ocupação permanente nesta segunda fase, que foi feita logo em seguida, em 1932, com o primeiro contingente do Exército. É o maior forte português construído fora de Portugal. Ele é bem maior que os demais fortes aqui brasileiros, ele é fantástico. Ele tem 970 metros de perímetro. Quando o Rondon encontrou, a parte interna dele estava bem deteriorada, e hoje nós estamos em conversas bem avançadas para começar um trabalho grande ali de restauração, que a gente espera ver acontecer nas próximas décadas. E é uma pena que esse forte ainda não seja um patrimônio da humanidade.
De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, a inspeção de fronteiras seguiu até mais uma tríplice divisa entre Brasil, Paraguai e Argentina. Nos registros feitos pelo Major Luiz Tomás Reis, fiel companheiro de Rondon, imagens das cataratas do Iguaçu e do Salto das Sete Quedas, que viria a desaparecer depois da construção da usina de Itaipu. Esses registros fotográficos e cinematográficos feitos por Rondon foram um diferencial do seu trabalho desde as primeiras expedições. As imagens divulgadas pela Comissão Rondon sobre um Brasil ainda desconhecido dos grandes centros, um Brasil sobre o qual podia se ouvir falar, mas a visão desse Brasil nas telas do cinema ou através de álbuns fotográficos, até de postais, né, da circulação intensa dessas imagens através das páginas de revistas e dos grandes jornais, sem dúvida isso criou muito impacto. Estou falando de 1906, 1907, 1910, até a década de 20 toda, esses filmes ainda fizeram muito sucesso. Imagens de índios, imagens de danças, de rituais indígenas, imagens de grandes saltos e cachoeiras, de rios caudalosos, enfim, da floresta amazônica, né, da vegetação, enfim, do que fosse julgado atraente para esse público. Pode-se dizer que Rondon foi um pioneiro também na utilização de uma assessoria de imprensa para divulgar os resultados de suas expedições. Assim, com a aprovação da opinião pública, ficava mais fácil garantir a continuidade do trabalho. A cada local em que ele aportava, nos postos telegráficos, ele mandava um telego para as redações do jornal dizendo o que tinha detectado ali, onde ele estava a caminho de onde, qual era a previsão de chegar no próximo destino. Ele fazia uma descrição da viagem. Havia um escritório sediado no Rio de Janeiro, o escritório central da Comissão Rondon, que fazia essa interlocução, fazia um duplo trabalho. Fazia o que hoje a gente pode chamar de um trabalho de assessoria de imprensa, né? Postando pequenas notas, fazendo chegar à redação dos jornais informações sobre o avanço da linha, uma novidade descoberta, um novo rio identificado, notícias que saíam sobre o trabalho da Comissão Rondon na imprensa local, na imprensa do Rio de Janeiro, na imprensa dos vários estados. A seguir, morrer se for preciso, matar nunca. O lema de Rondon transforma a política de proteção aos índios do Brasil. Apesar de estarem aqui muito antes dos colonizadores portugueses aportarem nossa costa, os índios sempre foram, e até hoje ainda são, ilustres desconhecidos para a maioria da população brasileira. E o que é pior, frequentemente foram vistos como ameaça ao homem branco que queria ocupar as suas terras. Não foram poucas as etnias dizimadas pela cobiça ou pela própria ignorância. Uma outra forma de tentar reduzir o atrito com os donos originais da nossa terra foi a catequese. Acreditava-se que só através dela era possível alcançar a socialização dos índios. Com o avanço das expedições do positivista Cândido Rondon pelo Brasil desconhecido, essa relação começa a mudar. O discurso dele e uma ação dele não era de um confronto explícito de guerra, de luta, né? Mas era convencer esses índios a se integrarem à sociedade brasileira de forma pacífica. Como se integrar? Se integrar era ele dando essa educação para o trabalho, era ele regulamentando, reorganizando o espaço de vida desses índios. Quando ele regulamenta terras indígenas, quando ele coloca espaços para a colonização, abre espaço para a colonização, ele está fazendo esse ordenamento. E ele dizia que isso era possível fazer de forma pacífica, em trazendo o índio para o nosso convívio. É um homem que também destoa, né? E que leva, acho que toda uma elaboração que vem também do apostolado positivista, que já havia uma elaboração
de pensar de que forma poderiam fazer a incorporação dos indígenas à sociedade nacional, à sociedade brasileira, claro que como subalterno, como um cidadão de segunda ou de terceira classe, que precisaria ser educado, né, civilizado e depois, talvez, um século, né, ser incorporado como brasileiro. O Rondon foi criado pelo tio dele, né? Os pais morreram muito cedo, ali perto de Cuiabá, em Le Verger, Santo Antônio do Le Verger, e teve uma vida de um filho de um pequeno fazendeiro que tinha uns talentos e muito cedo, com 15 anos, veio para a escola militar no Rio de Janeiro. Então, e naquela ocasião não aparecia índio Bororo, nem Terena, nem Guaná, nem nenhum desses índios apareciam, a não ser como curiosidades. Então, eu acho que Rondon não teve nenhum convívio com os índios na infância, nenhum. Toda a sua criação amorosa pelos índios foi feita intelectualmente e emotivamente em função dessa intelectualidade. E desenvolveu, inclusive, estratégias de contato com os indígenas que depois vão sendo usados por outros, até pela própria FUNAI, né, depois, anos e décadas depois. O contato com os índios de forma não violenta, né, de conhecer a língua do índio para poder se comunicar com ele, oferta de presentes, enfim, essas são práticas, né, e políticas de contato com o índio que de fato diferem do que se fez, por exemplo, durante a construção de outras grandes obras públicas no interior do Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, onde se exterminou povos indígenas que desapareceram, guaranis, caingangues, né, são grupos que desapareceram. Ele foi atingido por uma flecha, um garoto, um índio Iambiquara de 16 anos de idade. Os Iambiquaras eram os índios bravos, eram ferozes, já conhecidos. Rondon estava em busca do lendário rio Juruena, nessa época, 1906, era bem começo da linha telegráfica que ligou Cuiabá ao Santo Antônio do Madeira, onde hoje é Porto Velho, e Rondon caminhava com alguns homens a cavalo na mata, quando um índio, um garoto de 16 anos, um garoto com 16 anos, ele já era um homem naquela época, avistou a equipe do Rondon e, para afugentá-los, atirou 3 flechas no Rondon. 2 não acertaram nele, o que é incrível, porque índio não erra flecha. O garoto fez aquilo para assustar o Rondon e a equipe do Rondon. Rondon não se intimidou. E a 3ª flechada veio exatamente no coração do Marechal Rondon. Mas ela foi barrada pela cinta de couro que o Marechal usava, uma cinta de apoio de coldre para carregar a arma. A cinta conseguiu bloquear o veneno que tinha na flecha. A flecha feriu o Rondon, mas ele não morreu. E é exatamente por não ter morrido que o Rondon conquista os Iambiquaras. Ele não reage ao ataque dos índios, não permite que os homens que estavam com ele armados reagissem, muito pelo contrário, ele recolhe as armas e manda que um dos seus homens volte ao acampamento com as armas e fica na mata para encontrar os Iambiquaras. Ele conversava com os índios e quando ele chegava, os índios se referiam a ele como grande chefe, que era uma titulação que só se dá àqueles a quem os índios admiram incontestemente, que são os chefes deles próprios. Alguns índios Bororo, os Bororo orientais, já tinham contato com a sociedade brasileira, mas os ocidentais não tinham. Então há um encontro inicial, né? Um encontro fortuito em que, naturalmente, o Rondon se encanta, porque a cultura Bororo é uma cultura encantadora, é uma cultura organizada, cheia de rituais, em que tem o chefe da aldeia, o chefe guerreiro, o chefe cerimonial, em que tem uma força telúrica muito grande. As aldeias são organizadas num círculo com divisões por metades, tem um círculo, tem uma casa central. Então eu acho que os Bororo encantaram o Rondon. Foi um encantamento que fez com que ele sentisse dentro do seu peito não somente a história a ideologia positivista sobre o papel do índio, mas da sua própria vivência. Carne e osso, ele também é descendente de índios, né? A gente vê pela cara dele. Na medida que ele vai envelhecendo, mais cara de índio ele fica, né? Rondon assumiu o serviço de proteção aos índios e localização de trabalhadores nacionais. Um passo importantíssimo para frear a matança dos povos nativos e para a preservação de sua cultura. Se matava de muitas formas, se matava botando veneno nos lugares de verão onde eles buscavam água, se matava
deixando roupa impregnada de gente que tinha tido sarampo, catapora ou varíola, em que os índios então usavam, assim, depois pegavam essas doenças, e se matava contratando umas pessoas que eram chamadas naquela época de bugreiros, isto é, matadores de bugres, que eram pequenas expedições, tipo pequenas bandeiras para matar índio. Isso ficou conhecido internacionalmente quando uma pessoa que participou dessas missões, dessa expansão, denunciou no Congresso Internacional dos Americanistas em Viena em 1907. Aí foi um escândalo. O Brasil está matando índios, está matando da forma mais cruenta que se pode matar. E esse escândalo provocou no Brasil, no governo de Nilo Peçanha, a necessidade de se criar um órgão para cuidar desse assunto. Aí ele convocou e convocou o Rondon, e naturalmente a ideia do Rondon, a imagem do Rondon já era muito forte. A criação das primeiras reservas indígenas seguia, no entanto, uma linha de raciocínio diferente da atual: socialização e proteção. Proteção no sentido também de reorganizar a relação que os povos indígenas tinham com, por exemplo, com donos de seringais, que escravizavam os índios. Então ele ia fazer esse ordenamento, ele vai dizer como deve ser, vai falar da escola, vai falar de oferecer um aprendizado profissional de carpinteiro. Esses índios trabalhavam com ele na carpintaria, construindo os poços, na manutenção das linhas telegráficas. Então ele vai falar dessas condições de introduzir gado para os índios criarem seus rebanhos, de produção do cana-de-açúcar, produção de farinha. Inclusive ele pensava em ter um excedente para a produção externa, para vender. Então que os índios não produzissem, não era só para o consumo próprio deles, não. Ele criou o Serviço de Proteção dos Índios e, como um bom estrategista militar, ele esparramou por todo lugar. Mas tanto a política indigenista quanto a própria vida de Rondon sofreram um forte impacto quando estourou a Revolução de 30. O Rondon era um positivista. Ele foi contra a Revolução de Getúlio, a Revolução de 30, né? Por ser positivista e não acreditar em revoluções. Não, tudo é evolução, não revolução. Então, tinha esses princípios, né? E o Getúlio e o pessoal dele, mesmo sendo positivista também, como diversos eram, ficaram desconfiados do Rondon. Ele pede baixa, ele vai para a reserva e não interrompe, digamos, a sua colaboração direta. A possibilidade de reaproximação de Rondon com o governo central se deu por conta de uma disputa de fronteira entre dois vizinhos, Peru e Colômbia. Ele foi nomeado pelo Getúlio em 1934 para ser o pacificador dessa região, para encontrar uma solução para essa disputa da Colômbia com o Peru sobre esse território. E ele ficou 4 anos morando entre a cidade de Letícia e a cidade brasileira fronteiriça. E o Getúlio meio que testou o Rondon nessa história, né? Testou o patriotismo dele. Vai lá e resolve essa parada. E ele resolveu a situação, a disputa sobre terra, e saiu com um tratado. Com a confiança restabelecida, quando o governo Vargas decidiu avançar na questão da demarcação das terras indígenas, foi Rondon o primeiro nome a ser lembrado. Ele é convidado depois, em 39, 40, para assumir a direção do CNPI, é o Conselho Nacional de Política Indigenista, que era um órgão que deliberava, devia dizer, o caminho da ação indigenista brasileira. Rondon estabelece que terra indígena não é lote, não é gleba. Terra indígena é aquilo que é culturalizado, é aquilo que é reconhecido pelos índios. Não é só aquilo onde ele planta, não é só aquilo onde ele caça, aquele território onde ele caça. É aquele território que ele reconhece, que sabe que aqui tem isso, que aqui tem aquilo, que algum dia eu posso ir para coletar alguma coisa, eu posso ir para pescar, eu posso ir para fazer alguma coisa assim. Esse conceito vai aos poucos crescendo e surge o máximo disso, e o máximo que é a grande legado do SPI é na criação do Parque Nacional do Xingu.
Rondon também foi um dos fundadores do Museu do Índio, no Rio de Janeiro, em 1953. O conjunto das realizações de Cândido Rondon fez com que ele fosse indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Seu cabo eleitoral era um nome de peso. Quando Einstein esteve aqui em 1921, ele soube do Rondon e escreveu uma carta. Ele já tinha o seu prêmio Nobel pela teoria de 1905, da relatividade simples, e escreveu uma carta para o comitê do Prêmio Nobel da Paz da Suécia, sugerindo, olha, tem essa pessoa aqui, bababá, eu recomendo que ele seja agraciado com um prêmio pelo que ele está fazendo pelos índios brasileiros. Depois o Rondon foi também indicado em outros momentos, na década de 50 também foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, porque era um exemplo, era uma água fresca que surgia diante dos conflitos internacionais, dos preconceitos contra outros povos e, sobretudo, contra os povos chamados primitivos, quer dizer, aqueles que nem Estado tinham, que era visto como alguma coisa extraordinária. Foram muitos os tributos que Rondon recebeu. O Meridiano 52 Oeste, que cruza o Brasil de norte a sul, ganhou seu nome. Rondônia também é o único estado brasileiro batizado em homenagem a uma pessoa. Rondônia é um nome que foi cunhado pelo Roquete Pinto, Edgar Roquete Pinto, médico, cientista, antropólogo, um dos fundadores do rádio brasileiro, que o acompanhou numa das expedições, era encantado pela figura de Rondon, e ele batizou um livro dele de antropologia de Rondônia, que significava, na descrição dele, terra de Rondon. Então passou a se chamar Rondônia ainda quando Rondon estava vivo. Aliás, enquanto ele estava vivo, aqui passou a se chamar Rondônia, já tinha ruas e logradouros com o nome dele, ele já era uma pessoa bastante reverenciada em vida, né? E Rondônia é o próprio Rondon, traduzidos em bichos, matas, em sua própria psicologia, o jeito de ser. Se não fosse Rondon, não haveria Rondônia. A Rondon abriu as picadas que trouxe esses predestinados a descobrir essa então terra desconhecida, e em cima dessas picadas foi aberta a BR que trouxe os migrantes. Eu acho que as cidades que se formaram ao longo da BR-364 se formaram tendo como marco zero, como ponto inicial, os postos telegráficos deixados por Rondon. Em 1955, numa sessão solene do Congresso Nacional, Rondon recebeu as insígnias de marechal. A homenagem a Rondon, pela grandiosa obra de patriotismo a que dedicou a sua vida, é presenciada por numerosa assistência. Durante a ditadura militar, seu nome foi utilizado para batizar um projeto de integração nacional com o envio de estudantes universitários para o auxílio de comunidades rurais. O projeto Rondon chegou a ser extinto em 1989, mas foi reativado em 2004 e, desde então, já levou mais de 12 mil rondonistas a cerca de 800 municípios. O Rondon foi uma figura de proa que fez com que os brasileiros, na média, vissem que tinha uma figura fundamental defendendo os índios, e que os índios, dizendo que os índios eram parte essencial do Brasil. Mas nos últimos anos o nome de Rondon tem meio que esmaecido, um retrato na parede, né? E as pessoas não sabem a importância que ele teve, o legado que ele teve em relação aos povos indígenas, em relação a comunicações no Brasil e tudo mais. É um momento também da intelectualidade brasileira, da história brasileira recente, que vai ser ultrapassado e um dia vai se reconhecer em breve quem é o verdadeiro Rondon e qual foi o seu papel e por que nós somos um país melhor por causa do Rondon. I thought it was very interesting that Roosevelt said that he considered Rondon to be one of the 4 greatest explorers of his time. He ranked him with Roald Amundsen, Richard Byrd, and Robert Perry. That's quite some company at that time to be in.
So I think he's someone that Brazil can be very proud of. Rondon teve 74 malárias. Ele morreu cego por causa das malárias que ele teve. Rondon teve uma vida fantástica, viveu fazendo aquilo que gostava e o que queria. Então, com certeza, ele foi um homem muito feliz, realizado realmente, devia estar muito satisfeito com a vida enquanto realizava o trabalho que ele fazia. Tinha um amor tão exacerbado pelo Brasil que ele falava "Viva a pátria" a cada descoberta. Aliás, foram as últimas palavras dele quando ele estava no berço de morte, morrendo, cego, com 92 anos, ele falou "Viva a pátria".